Pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano. Estamos entrando aí no PET número 7. Essa é a semana número 1, tá? Vamos iniciar então a matéria do PET número 7. O tema tá aqui do lado, tá? É ditaduras da América Latina, tá? As ditaduras da América Latina. Nós já vimos aí, já estudamos nas aulas anteriores o período ditatorial do Brasil, né, que vai de 1964 até 1985, mas não foi só no Brasil que aconteceram as ditaduras, né? As ditaduras também aconteceram na América Latina, tá? A gente precisa entender então, né, que todas essas ditaduras na América Latina, e essas imagens aqui falam um pouquinho sobre isso, fazem parte aí de um contexto maior, né? Qual que era o contexto? O contexto era o contexto da Guerra Fria, né? Então, os Estados Unidos, né, com medo ali na disputa com a União Soviética, né, por territórios, ela vai fazer uma operação, né, chamada Operação Condor, né? Por isso esse símbolo, esses pássaros aqui, né? Na outra imagem ali, né? A outra imagem, inclusive, você vê o nome dos países ali, ó, onde a Operação Condor atuou, né? A Operação Condor tinha agentes da CIA, agentes do governo norte-americano infiltrados aqui nesses países, né? Para que manipulando as coisas ali, para que as coisas, para que as ditaduras militares acontecessem, as ditaduras acontecessem nessas regiões, impedindo assim a entrada aqui dos ideais da União Soviética, né? Os ideais soviéticos, né? Socialistas, né? E comunistas, tal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui, né? Então, começando com esse contexto, né? Qual que é o contexto dessas ditaduras, para a gente entender essas ditaduras? O contexto da Guerra Fria, né? Essa polarização do mundo pós Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem lá os Estados Unidos sendo o grande império capitalista, né? E a União Soviética, né? Do outro lado lá, impondo o governo, né? Aos moldes do socialismo, né? Então a gente tem essa disputa de territórios no mundo todo, no planeta como um todo, entre Estados Unidos e União Soviética, né? E aí os Estados Unidos, ele tinha medo então de que essas ideias comunistas, socialistas, né, ou soviéticas chegassem nos países da América Latina, né? Por quê? Porque aconteceu isso lá na Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana, que aconteceu em 1959, fez com que a Cuba rompesse laços ali com os Estados Unidos, com o capitalismo, abandonasse o capitalismo, né? E se apresentasse enquanto um país ligado ali, alinhado com o socialismo soviético, né? Então os Estados Unidos ficam com medo, porque Cuba está ali logo embaixo ali dos Estados Unidos, né? Bem próximo ali dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam com medo então de que coisas parecidas acontecessem e começa a se organizar melhor para impedir a penetração dessas ideias comunistas, socialistas nesses países aqui da América Latina, né? Então, essa Operação Condor que eu falei para vocês vai surgir aí nesse contexto, né? Os Estados Unidos, o que todas essas ditaduras têm em comum? A influência das tropas norte-americanas, né? A influência norte-americana e o incentivo norte-americano, o apoio norte-americano para que essas ditaduras acontecessem, tá? Começando com o Paraguai, tá? O Paraguai foi o primeiro país onde aconteceu uma ditadura nesses moldes, tá? Ela acontece lá em meados de 1950, em 1954, lembre-se do Brasil é em 64, então 10 anos antes já acontece no Paraguai uma ditadura que aconteceu de forma diferente, né? Na verdade foi no Brasil a gente teve lá, né, vários presidentes durante a ditadura militar, todos eles presidentes militares, né, sem eleições com participação do povo, né, indicados lá pelos militares mesmo, mas passava aquela falsa ideia de democracia, né? Ah, tem sucessão presidencial lá, né? O que não acontecia de fato, tá? Mas no Paraguai não teve nem isso, tá? No Paraguai foi uma ditadura mesmo, com uma pessoa só ocupando o cargo, que foi esse ditador que está na foto aí, que é o general Augusto Stroessner, tá? O Augusto Stroessner, ele vai tomar o poder com o apoio das tropas americanas, em oposição às forças, aos grupos de esquerda, tá? Então, é sempre assim, tá, gente? Ó, vai ser militares, tá? Que vão tomar o poder com o apoio dos Estados Unidos, reprimindo aí as possíveis forças de esquerda, né? Ou as ideias comunistas, o perigo do comunismo, né? Ou às vezes com alegações de combate à corrupção, né? Então é sempre assim que esses caras tomam o poder, tá? E aí essas ditaduras todas vão ser marcadas também assim como aconteceu no Brasil, nós já estudamos, né? Pela repressão às forças de oposição, né? Por torturas, por prisões, por assassinatos, né? Por desaparecimento de pessoas, né? Então
vai ser isso. No Paraguai vai acontecer, né, a partir de 1954, essa ditadura vai durar até 1989, tá? Com o mesmo presidente lá, o Stroessner, tá? Os americanos vão apoiar a indústria de base paraguaia, né, para que ela se desenvolvesse. E de fato ela vai acontecer um certo desenvolvimento na indústria de base ali no Paraguai, ela vai se desenvolver um pouco, porém essa produção, né, e assim como acontece em todos os países das ditaduras da América Latina, que nós vamos ver, essa produção, esse desenvolvimento econômico vai ficar apenas na mão de uns pequenos grupos, né, dos grandes empresários, né, das elites ali que controlam o poder, que estão associados aí com os Estados Unidos e com os militares, mas a maioria da população não vai se beneficiar em nada disso, né? Então a gente tem uma concentração de renda, tem um grupo muito pequeno ganhando dinheiro, se desenvolvendo, enquanto a maioria da população ali vai passar por problemas, né? Vai ser perseguido, inclusive, né? E aí a gente vai ter inflação nesses países, tudo que aconteceu no Brasil também vai acontecer nesses países aí. O Paraguai foi um exemplo desse, né? Cerca de 1% aí dessa elite vai controlar esse desenvolvimento econômico, mas a grande parte da renda produzida pelo Paraguai não vai chegar ao povo, tá? Essa ditadura, como eu falei, ela governou o Paraguai de 54 até 1989, tá? E ele fingia ali eleições, mas eram eleições fraudulentas, né, controladas ali, corruptas, né? E aí ele estava sempre no poder, né? Esse ditador, esse mesmo ditador, o general Augusto Stroessner, vai governar até 1989, quando vai acontecer lá um plebiscito no Paraguai, e aí a população vai votar e vai escolher pelo fim da ditadura e voltar de forma democrática, tá? No Uruguai acontece também parecido, tá? Só que no Uruguai aconteceu de uma forma diferente, né? O presidente civil, né, Juan Maria Bordaberry, ele vai fechar o Congresso, né? Ele vai transformar o Uruguai de uma democracia numa ditadura, né? Ele vai fechar o Congresso, alegando lá que ele estava combatendo a corrupção e combatendo ali os grupos, a ameaça comunista, né? Então ele fecha o Congresso e aí ele se torna um ditador, tá? Ele chega à presidência do Uruguai em 1972, né? E aí, um ano depois, ele declara lá ilegais os partidos políticos, fecha o Congresso com o apoio dos militares e com o apoio dos Estados Unidos, e aí passa a governar de forma ditatorial até essa ditadura vai até 1985, tá? Não com ele, ele vai sair antes, os militares vão assumir o poder, tá bom? Nesse país, então, a disputa ali vai se dar entre os conservadores de direita, né, as elites ligadas aí a esse apoio americano, né, ligado aos Estados Unidos, contra um grupo de esquerda, de guerrilheiros ali chamado de tupamanos, tá? E aí, geralmente, quando a gente fala de ditadura, né, quem é a favor da ditadura fala assim, mas é porque tinha lá os guerrilheiros, né, tinha esses caras... Mas é o seguinte, os guerrilheiros, né, esses grupos de oposição, eles só vão surgir porque existia a ditadura, né? A ditadura persegue as pessoas, a ditadura acaba com os direitos, a ditadura acaba com a democracia, e aí você tem grupos que vão ter que lutar contra isso, e muitas vezes esses grupos vão optar pela luta armada, tá? Então você tem foi o que aconteceu, por exemplo, lá no Uruguai, tá? No Uruguai, então, a gente vai ter essa ditadura, aí os militares vão impor essa ditadura e vão começar a perseguir esses grupos de oposição com torturas, com assassinatos, né? E aí, assim como aconteceu no Paraguai, também teve um crescimento industrial e econômico ali, mas essa riqueza ficou concentrada só na mão da elite dominante, né? Desses grupos de direita aí que estavam ligados à ditadura, enquanto a grande parte da população ficou na miséria, tá? E a ditadura vai terminar somente lá em 1985, tá bom? E no Chile, né? O Chile foi talvez a das mais violentas ditaduras da América Latina, tá? Ela começa em 1973, tá bom? E ela vai até 1990. E o Chile foi o seguinte, né? Teve uma eleição democrática, e aí foi eleito um presidente, né, com o apoio dos partidos de esquerda e com grande parte da população, foi eleito um presidente chamado Salvador Allende, né? E o Salvador Allende, ele ligado aí às esquerdas, ele propõe, né, através das vias democráticas, introduzir um sistema que fosse anti-imperialista, um sistema que se aproximava, se inspirava ali, né, no socialismo, né, mas não o socialismo implantado através de revolução, né, como aconteceu na Rússia, né, sim um socialismo implantado através das vias democráticas, através da eleição, né, de fato ele foi eleito. Só que assim que ele é eleito, né, os grupos que eram contrários a essa opção socialista, né, os grandes empresários,
as elites ricas, o que elas vão fazer? Eles vão fazer boicotes ao governo, né? Então eles vão fazer lockouts, né, que é uma greve, por exemplo, que é combinada pelos patrões, né? Não é a greve dos empregados porque eles estão com condições insatisfatórias de trabalho. Não, é o patrão que organiza os caras para fazer a greve. Para quê? Para gerar ali uma perturbação da ordem, né? Para atrapalhar ali o governo, perturbar ali perturbar o ambiente ali no país, né? E aí, através dessa desestabilização do governo do Allende, eles justificam uma intervenção, né? Então acontecem greves de caminhoneiros, greve de falta de produtos, tal, né? Tudo feito pelos próprios empresários para desestabilizar o governo e aí eles justificarem os militares tomarem o poder, né? Prestem atenção, quem conhece história conhece os rumos do que está acontecendo, né? A gente teve uma coisa parecida aí no nosso país alguns anos atrás, né? Lembra? Greve dos caminhoneiros, uma greve patronal, desestabilização do governo, né? E olha o que está acontecendo aí. Então, lá no Chile aconteceu isso. E aí o governo, então, os militares tomam o poder com o apoio dos Estados Unidos e vão bombardear, inclusive, a sede do governo. O Salvador Allende vai ser morto, tá? É uma das mais violentas, como eu falei para vocês. O Salvador Allende vai ser morto. E aí a sede do governo bombardeada, os militares tomam o poder e aí assume o poder lá o general chamado General Augusto Pinochet, tá? O Pinochet vai ser o grande ditador do Chile e aí ele vai introduzir, né? Se o Allende estava querendo fazer um governo mais voltado ao socialismo, o Pinochet vai fazer implantar a ditadura militar com perseguições, com torturas, com mortes, com assassinatos, com tudo isso, mas ele vai introduzir economicamente os ideais liberais, né? Os ideais do liberalismo que agradavam os Estados Unidos, né? Então, grandes empresas entrando, né? Reformas ali, tirando o direito dos trabalhadores, né? Tirando a aposentadoria, por exemplo, né? Muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, né? Então ele coloca essas reformas liberais aí no modelo chileno, vai ser chamado de modelo chileno, né? Essas reformas liberais junto com tortura, mostrando que o capitalismo nem sempre tem que estar associado aí à democracia, né? Porque no caso aí era a implantação do capitalismo, mas associado à ditadura, né? Ditadura militar, perseguições, né? E não tinha participação da população nas eleições, não tinha nada disso, tá bom? O Chile, durante muito tempo, essa ditadura vai ser a mais longa, aí, ela vai terminar só em 1990, tá? E depois do fim da ditadura, o Pinochet ele continuou vivo, né? E ele recebeu o cargo, só aceitou acabar a ditadura desde que ele recebesse o cargo de senador vitalício, senador eterno, né? Do Chile, né? E aí depois ele morreu, depois ele chegou a morrer e tal. E aí ele foi condenado, né, a crimes contra a humanidade e tudo mais. E apenas recentemente, neste ano, né, agora nesse período que nós estamos passando aí pela pandemia, é que aconteceram lá manifestações, né, e o povo chileno conseguiu derrubar a Constituição que foi implementada na época do Pinochet, que é uma Constituição extremamente liberal ali, que a população chilena, né, o índice de suicídio entre senhores mais velhos no Chile é muito alto, porque a população chega lá, é difícil, não consegue aposentar, né, e aí entra em depressão, né, crise, então, durante muitos anos o Chile sofreu aí as consequências dessa ditadura militar, né. Por fim, a ditadura na Argentina. A ditadura na Argentina foi a que durou menos tempo, tá? Ela começou em 76 e ela vai até 83. O esquema é sempre o mesmo, né? Combate ali a corrupção, ao comunismo, né? Com o apoio dos Estados Unidos, né? Os militares vão tomar o poder em 76 e vão se alinhar aos Estados Unidos e vão fazer aí o chamado processo de reorganização nacional, né? Marcado pela tortura, pela perseguição dos opositores, né? Tudo isso, né? O que aconteceu na ditadura argentina, ela também foi muito violenta, né? Os opositores às vezes eram jogados de aviões, tal, e sequestravam-se as crianças, os filhos dessas pessoas, né? E aí teve como resposta a isso um movimento chamado Movimento das Mães da Praça de Maio. Era uma praça importante lá na Argentina, né, em Buenos Aires, onde as mães se reuniam para pedir ali, procurar pelos seus filhos, né? Então temos um cartaz ali sobre isso, né? Falando lá, né? Onde estão os nossos bebês, né? Porque os filhos dessas pessoas, né, das pessoas de esquerda, as pessoas perseguidas pela ditadura, eles eram sequestrados, eram mortos, né? Essas pessoas foram mortas
e até hoje aí não se sabe o que foi feito, né? Então esse movimento das mães da Praça de Maio é um movimento de resistência a essa violência da ditadura lá na Argentina, tá? Na Argentina aconteceu também o seguinte, o governo argentino entrou numa guerra nesse período ditatorial contra a Inglaterra, que é a chamada Guerra das Maldivas, tá? Pela posse ali de um território, de umas ilhas ali próximo do território da Argentina, do país da Argentina. É uma guerra com a Inglaterra. A Inglaterra vai sair vencedora dessa guerra e aí o governo ditatorial da Argentina fica desmoralizado. E por essa razão, com esse governo desmoralizado, depois de perder a guerra, a ditadura acaba chegando ao fim em 1983. Enfim, né? Terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Assinem lá o nosso canal, né? Inscrevam-se no canal, curtam os vídeos, é muito importante pra gente. Façam as atividades do PET, né? E o que teve em comum, então, essas ditaduras todas? Todas tiveram interferência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos interferindo nesses países aí, através lá da Operação Condor, para que, impedindo assim que esses países da América Latina se alinhassem com os países lá da União Soviética, né? Com a União Soviética, naquele contexto da Guerra Fria, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, um abraço e até a próxima.